Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu vou gravar, os cachorros da vizinhança inteira que passam o dia mudos começam a falar. O que eu posso fazer? Deixa eles comentarem com a gente o final, tudo o que aconteceu e o que a gente achou de Fumetsu no Anatae, To Your Eternity, essa história lindíssima que acabou de terminar com seu episódio 20. Mais uma vez, eu e os cachorros da vizinhança queremos te falar deste mangá aqui, que é Uma Vida Imortal, justamente a publicação oficial de To Your Eternity aqui no Brasil pela editora New Pop, que está patrocinando esse vídeo, e esse é apenas o volume 1. Todos os volumes estão sendo lançados periodicamente pela editora, link para você encontrar, inclusive com desconto frete grátis no meu link de associada da Amazon aqui embaixo, ou direto no site da editora também, para conseguir assinatura, ter brindes como marca-páginas e tudo mais, e ver outros lançamentos. Mas falando da adaptação do anime em si, eu fiz alguns vídeos das primeiras impressões, de episódios ao longo da temporada passados, né? Eu não fiz comentários semana a semana, porque não é mais meu estilo sempre. E entre altos e baixos, momentos que eu gostava muito e momentos que eu não gostava tanto assim, num geral, eu achei esse anime lindíssimo. O saldo pra mim foi extremamente positivo. O arco final só fechou com chave de ouro e sim, trouxe diversas emoções, ensinamentos e, por que não, várias outras dúvidas. Sem spoilers nessa abertura do vídeo, vale muito a pena. Se você ainda não assistiu, vai assistir, confere, são só 20 episódios dessa temporada e valem muito. É diferente de muitas das histórias que a gente tem assistido por aí, criou uma nova linguagem, uma nova atmosfera, te tira desse senso comum de tantos animes que são lançados em várias temporadas ao longo do ano e no final das contas deixa uma vontade de continuar, seja em mangá ou, claro, também aguardando uma segunda temporada, que por acaso já foi confirmada para outono de 2022 ou mais ou menos outubro do ano que vem. Mas calma, antes de você sair, caso você não queira spoiler, eu vou ler rapidinho o que tá aqui atrás desse mangá de Uma Vida Imortal, porque além de dar uma situada sobre o que é essa história num todo, pra mim também é, depois que eu reli isso após o 20º episódio, um perfeito resumo do que é essa história como um todo. É claro que ela vai se aprofundar, ramificar, trazer mais personagens e mais problemas, mas no fim é sobre isso aqui. Vou ler para vocês. Um ser imortal é enviado para a superfície da Terra, sem qualquer conhecimento ou sequer um eu. Além de sua imortalidade, ele tem a capacidade de tomar a vontade e a forma daqueles que morreram à sua volta. E com esses poderes e experiências, esse ser passa a entender e explorar o mundo, procurando sua razão de existir e a verdade por trás de tudo. Uma vida imortal. E como uma vida imortal que teoricamente não sofre com a proximidade da sua própria morte, o fim da sua existência, na verdade vai lidar o tempo todo e mais que qualquer um com o conceito de o que é vida, o que é crescer e o que é o tempo todo ver o fim dessas vidas, inclusive de pessoas que se tornaram queridas para ele. Agora sim, com spoilers, vamos comentar o fim de To Your Eternity. Em Fumetsu no Anatae, a gente começa com a história do Fushi, né, que é o Fushimi, o ser imortal. Ele simplesmente é uma existência, uma esfera que cai na Terra porque alguém, um ser de capuz, parecendo um Sith de Star Wars, que não sabe se é Deus, demônio ou outra coisa, jogou ele ali, teoricamente, para fazer um backup das vidas, existências e memórias aqui na Terra, porque no futuro isso vai acabar, porque vai ter algum desastre, ou simplesmente porque alguém quer um HD super completo, a gente não sabe. E eu acho que essas respostas ainda não precisam aparecer, porque a história anda independente delas. E aí a existência vai, se torna pedra, se torna lobo, se torna garoto, e ali entre lobo e garoto ele já cria um certo vínculo, sentimentos e instintos e expressões e coisas que ele não tinha, não sabia, não compreendia ainda. O corpo quase apenas reagia. Ele toma a forma daquele garoto sem sequer ser alguém. Ele age como a própria figura de capuz diz há pouco tempo nos últimos episódios, como uma besta. Mal gesticula, balbucia qualquer grunhido, não sabia sequer se alimentar, o que faria bem para o seu organismo, o que era delicioso ou não. E aí que de repente ele alcança o sonho daquele garoto, por instinto que seja, ele chega para além da neve, ele encontra uma sociedade, pessoas, fartura de frutas e conhece a Marte, que é uma garota de uma pequena vila que também tem um destino muito cruel, de ser sacrificada por causa de crenças e perder a chance de continuar também o seu sonho. A Marte, como a gente vê, acaba também indo embora e a gente vai aumentando a lista de perdas e momentos tristes em To Your Eternity, mas eu não acho que é
uma história que simplesmente agrega e soma mortes pra fazer a gente sofrer. E isso pra mim fica extremamente claro quando a gente termina. E quando a gente chega no terceiro arco com o Gugu, o Arin, ainda a Pioran, que já estava presente desde o arco da Marte, parecia que a história estava se tornando cada vez mais episódica. O Fuxi lidaria com certas pessoas, eventualmente acabaria se perdendo, seja pelo tempo, ou por qualquer adversidade, ou porque ele estava sendo perseguido agora pelos tal Knockers, né, que são figuras que tentam impedir de fazer o tal backup por algum motivo misterioso que também não sabemos, mas eu achava que essas experiências não teriam um vínculo, uma relação, e eu tava muito enganada. Não só porque as memórias que ele tinha de pessoas que ele conversou, por exemplo, ele se lembra do nada de uma memória, de uma lembrança, de um ensinamento, de uma fala da Parone, ele se lembra, por exemplo, dos sonhos da Marte, ele é levado o tempo todo pelos sonhos, pelas experiências, pelas expectativas e aprendizados que ele tem com as pessoas anteriores. Mais que isso, a gente entra no arco do Gugu, tem pela primeira vez um desenvolvimento um pouquinho mais longo em relação aos arcos anteriores, a gente tem inclusive, na minha opinião, uma proximidade muito grande com essas pessoas. Quando o Gugu, que já tinha um drama pessoal muito pesado, vai embora, é muito dolorido. E claro, depois da Marte, é a vez que o Fuxi talvez mais sofreu, porque ele de novo estava sendo, dessa vez mais do que tudo, o responsável, ou se sentiu responsável por aquela pessoa que tanto lhe fazia bem ir embora, porque ele estava lutando ao lado do Fuxi contra criaturas que estavam lá para atacar a ele, o Fuxi. E ele parte para uma nova jornada e de novo a gente continua com um vínculo comum desde o arco da Marte com a Pioran. Mas não é só isso. Quando a gente chega finalmente nesse arco final, que é o da ilha de Ananda, a ilha em que vários prisioneiros, criminosos são largados simplesmente à própria sorte, tem que viver lá com a organização e barbárie que eles acharem melhor, a gente conhece a Tonari, que afinal foi quem levou o Fuxi e a Pioran para essa ilha, os seus amigos, as outras pessoas, a organização daquele lugar, as dificuldades, os problemas, o lado ruim da sociedade, que aparece também várias vezes na jornada do Fuxi, mas a gente também tem a volta de uma personagem desde o arco da Marte, que é a Hayase, que era lá da vila do povo Yanomê, e ela justamente surge porque ela tinha uma obsessão, uma forma de admiração, de amor na cabeça dela pelo Fuxi, desde quando ela viu ele como um urso gigantesco, o Oniguma, né, todo poderoso, matando e rasgando as coisas, e ela ficou fissurada, mas ela queria de uma forma obsessiva ter ele só pra ela, e por isso que ela começou a o perseguir, tentou o capturar, matou as pessoas que estavam ao seu redor, primeiro a Marte, depois ela foi atrás da Parone, que foi uma coisa horrível, a gente descobriu que ela também morreu. E isso tudo vai somando no arco final pra gente pegar todos esses pequenos fragmentos que foi a jornada do Fuxi e fechar num ciclo, pra finalmente entender, ainda que não seja o fim do anime, muito menos da história do Fuxi, que a gente tá falando, de novo, de lidar com a existência, com os problemas, com os ciclos, e como a existência Sif lá falou, o corpo humano, ele nasce, surge como um fluxo de energia que vai sendo gasto e ao longo da vida vai ficando cada vez mais fraco. Morrer é uma realidade pra todos nós, exceto pro Fuxi. E mesmo assim, o ser humano também pode se colocar porque quer em situações que ele se arrisca, em que ele eventualmente se colocaria para morrer, como foi o caso do Gugu, que quis lutar ao lado do Fuxi, porque ele quis, como foi o caso dos amigos da Tonari e da própria Tonari, que quiseram voltar do barco para a ilha, que já era um lugar perigoso por si só, e ainda foram enfrentar os Knockers mais uma vez, porque eles queriam, porque assim era a escolha deles, era estar ao lado dos amigos, era lutar porque eles achavam que era necessário, e eventualmente fazer o quê? Morrer. É muito triste? É, mas Fumetsu, na minha opinião, de novo, não é uma história pra te colocar pra chorar simplesmente porque sim, porque, como eu disse, há diversas mensagens sobre aprendizado, sobre os sonhos que ficam, sobre escolhas da vida, sobre o que é importante ou não, sobre o que move cada um. É cuidar de alguém, é ser amado. Para uns é escrever um livro. E o que seria para você, por exemplo? E também sempre tem aquele acalento de que as pessoas que terminam a sua jornada, elas vão para uma espécie de paraíso, para um pós-vida, elas se reencontram. Tem essa poesia, não é para destruir o nosso coração, embora a gente fique destruído sim. E eu fiquei um pouco chocada no arco de Jananda, porque eu esperava que alguém fosse morrer, eu esperava que seria a Tonari, porque ela tinha um destaque maior e era geralmente essa fórmula que a coisa estava seguindo, mas de repente a gente teve uma chuva de coisas acontecendo, de pessoas morrendo. A Parona e toda uma vila, a gente viu meio que em flashback, numa história contada
mais vimos, ou todos os amigos depois, quase todos os amigos da Tonari que também morrem, todas as pessoas ali em volta que eram criminosos, mas é uma matança geral. Isso, assim como o Fuxi, a gente também tem que entender nessa história que a maior parte dessas mortes, ou grande parte dessas mortes, foram consequências da maldade, ganância, obsessão ou de sonhos das próprias pessoas, ou que quiseram muitas vezes lutar para chegar numa posição de liderança por nem se sabe o que, e matando vários ao longo do caminho, ou porque escolheram estar ao lado dos amigos, ainda que fosse perigoso estar assim, não que torne essas mortes justas, mas traz uma ideia de que as coisas são finitas. E mesmo para o Fuxi, que é imortal, há certas relações e momentos que são finitos. Então a existência dele depois disso tudo, desse sofrimento gigantesco com a Pioran também, foi muito breve, porque ela já tinha 90 anos. E ela mesma fala, nossa, eu tô muito feliz de ter te encontrado, a minha vida faz sentido nesse instante, ainda que ele vá acabar. E a vida do Fuxi, lutando com uma Pioran ali senil, carregando, dando comida e falando coisas que ela esquecia, isso também lhe deu um certo prazer, porque ele estava aprendendo, porque ele estava se esforçando por alguém, porque ele estava vivendo aquele momento. E como uma figura imortal, talvez para ele sentir as coisas e aprender seja vivenciar essas pequenas experiências, os pequenos sonhos das pessoas que ele acaba levando adiante dentro de si, mesmo sem perceber, ou entender que as pessoas, independente dele tentar protegê-las, elas terão as próprias escolhas, os próprios momentos, e a vida delas vai chegar aonde tem que chegar, seja porque as pessoas ao seu redor são ruins, como é o caso da Hayase, que colocou o fim a várias vidas inocentes porque ela tinha dentro dela um egoísmo, uma ambição, um orgulho, uma ganância, uma obsessão, e ela terminou várias jornadas antes do que elas poderiam terminar, mas isso era independente do Fuxi. Isso era algo dela, uma coisa que estava aqui dentro. E pro ser humano, pro Fuxi ou pra qualquer um, pra Tonari, por exemplo, como ela percebe no fim, talvez caiba você não só aproveitar o momento, mas tentar fazer dele a melhor oportunidade possível. A Tonari fica em Jananda porque ela vê que há alguma possibilidade de fazer daquilo ali um lugar melhor. Mesmo onde são largados vários lixos, talvez eles consigam construir um lugar mais puro, de purificação e não de envenenamento da alma, como ela acreditava que acontecia com ela mesma naquele ambiente. Com esses poderes e experiências, esse ser passa a entender e explorar o mundo, procurando sua razão de existir e a verdade por trás de tudo. Não é exatamente isso que a gente, que o Fuxi e que todas essas pessoas estão fazendo, independente de serem imortais ou não? Elas estão existindo, procurando o seu lugar no mundo, tentando entender qual o seu sonho e qual o seu propósito. Numa existência de até 90 anos, numa existência menor, o que importa é o que você faz pelos outros e por você enquanto tá aqui. Foi muito sensível como a última jornada que a gente acompanhou com o Fuxi terminou, porque ele fugiu o máximo que pôde dos Knockers, então a despedida da Pioran não foi algo extremamente drástico, na verdade, de certa maneira foi até uma escolha dela, a forma que ela passou, o que gerou vários outros mistérios, né? Eu vou comentar sobre esses mistérios mais ao final do vídeo, mas ela se foi de maneira poética. Quando ela decidiu que a vida dela estava apagando, ela deita e a fogueira estava na frente dela, vai se apagando junto, vai sumindo a fumaça conforme parece que a vida vai esvaindo. E aí ela faz algo que não sabíamos até então que era possível. Ela faz um acordo com esse cara da capa preta, ela o chama sabendo que ele estava ali e ele consegue entrar em contato com ela, ele permite que ela troque informações. Ela diz, olha, aproveita que o Fuxi foi embora, corta minha vida de uma vez, me leva, mas eu quero renascer como algo que seja útil para ele. E aí ele diz, tudo bem, eu posso fazer isso. Você pode aí mentalizar o que você quer, eu te pego antes de você ir para o paraíso, mas a sua alma e a sua existência está vinculada a esse corpo. O que ele está dizendo ali? É o que a gente está justamente acompanhando em Fumetsu o tempo todo, que essa Pioran, ela como ela é, está vinculada ao que ela viveu, a como ela viveu, com quem ela conversou, pelo que ela passou, o que ela fez de certo, o que ela fez de errado, o que ela aprendeu, o que ela não aprendeu. Assim, a partir do momento em que ela abandonar esse corpo e essa existência e essas memórias, ela justamente vai se tornar outra coisa, qualquer outra coisa. E aí a gente tem uma linda cena dela passando por um pré-paraíso, numa praia belíssima, nova e super linda, como ela disse de verdade que era quando nova, e é super plena, tranquila. E quando chega essa figura e cria uma bolinha, que parece muito a bolinha que criou, por exemplo, o próprio Fuxi, e essa bolinha seria uma nova existência,
acredito que não é imortal, como é que esse cara controla destino de almas, isso tudo a gente ainda tem que descobrir, imagino que mais pra frente deve ser melhor trabalhado. Ela aceita, ela abraça, e a gente não sabe no que a Pioran pensou, o que ela acha que seria útil pro Fuxi. Mas ali, em algum momento, ela vai voltar para sua jornada, renascendo, mas não mais como Pioran, como qualquer outra coisa que, de novo, vai viver, entender a sua verdade, o seu lugar no mundo e se tornar outra coisa. E claro, o penúltimo episódio, 19, deixou ainda aquele mistério de que um dos Knockers que a Hayase conseguiu trocar uma ideia rapidinho em Jananda, ele justamente ressurge do barco, tava apertado ali, enganchado desde que o Fuxi tava remando, não sei, ou ele foi nadando atrás, e ele sobe, ataca a Hayase como se ele estivesse procurando um corpo mais forte ou alguém que consegue se aproximar do Fuxi com mais facilidade. Será que ele vai possuir o corpo da Hayase? Porque pelo que a gente vê, quando o Knocker entra ali no corpo, a existência anterior se apaga e ele vai utilizar esse caminho para tentar usar a influência dela, talvez, os seus homens, o seu poder para chegar de novo perto do Fuxi. Ela já conseguiu fazer isso de outra maneira outras vezes. Será que com o Knocker pode aprender com ela? Não ser mais só um ser que fica meio zumbi? Será que ele vai começar a pensar e aprender também, assim como o Fuxi? E eu tô só especulando porque eu realmente não li a partir daí. Eu não sei o que vai acontecer. Pra mim, isso da Hayase e do Knocker, portanto, e também da figura de capa preta e o poder que ele tem, né? Ele diz que tá muito acima de ser Deus ou demônio, mas ele controla almas. Quem será Fuxi? Que, olha só, passou décadas e aparece adulto. Ele tá mais ou menos com uns 14 anos em idade humana quando a Pioran vai embora. Passam décadas que, segundo a capa preta, ali não teve muita importância, e ele se torna um homem com cara de feliz, sorrindo. Muito diferente e com certeza com muitas experiências a mais. Quero muito voltar a assisti-lo, então, obviamente, acompanhar o mangá que você também encontra de novo. Link aqui embaixo se quiser também começar a sua coleção e encontrar com desconto, frete grátis para todo o Brasil, para quem é Prime na Amazon. Além disso, eu quero continuar vendo a adaptação, porque é muito sensível. Chorei mais de ficar com o olho lacrimejando do que chorar mesmo, que é uma coisa que aconteceu mais no primeiro episódio, que foi muito chocante. E mesmo que no meio ali eu ficasse um pouco insegura se eles continuariam segurando a história com essa mesma narrativa e fórmula, sim. As histórias ficam cada vez mais complexas e os problemas vão muito além dessa existência imortal. A gente fica junto com o Fuxi aprendendo enquanto várias vidas vão passando. Amei Fumetsu no Anatai, espero que você comente aqui embaixo também o que achou. Se puder, claro, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, diz que você passou por aqui. Isso ajuda muito o vídeo, esse engajamento, você assistir bastante. Embora essas coisas estejam bem no canal e o YouTube não tá recomendando, a gente luta contra o quanto a gente puder. O importante é que eu tô fazendo muito feliz isso aqui e fico muito grata por cada um de vocês que esteja aqui. Vocês são muito importantes pra mim. Muito obrigada a vocês, espero todos nos próximos vídeos, se vocês quiserem. Tchau, tchau!